Então, pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo do PET, né? É a primeira semana do volume 2 e ele traz para a gente aqui as discussões sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nós já vimos isso aí nas últimas aulas do PET do volume 1, tá? Então aqui é mais no sentido de uma revisão e uma aplicação sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? A gente já tinha visto que o nome de um hidrocarboneto segue 4 partes básicas de estrutura. A primeira parte está associada aí às ramificações, que seriam os carbonos que estão saindo da cadeia principal, né? A segunda parte está associada ao número de carbonos na cadeia principal. Depois a gente tem o tipo de ligação entre os carbonos, né? Se é simples, dupla ou tripla, e a função orgânica. Para cada uma dessas partes do nome do composto, existe um prefixo, né? Que a gente vai utilizar. Tanto para as ramificações quanto para a cadeia principal, os prefixos estão associados ao número de carbonos. Porém, quando a gente está falando de ramificação, esse prefixo tem o número de carbonos e a terminação "-il", né? E também para as ligações, né, entre os carbonos, se simples, duplas ou triplas, a gente usa os prefixos "an", "en" e "in", respectivamente, conforme está escrito aqui nessa tabelinha. Além disso, é importante a gente guardar, né, as 4 primeiras terminações quando a gente tem 1, 2, 3 ou 4 carbonos, que no caso é met, et, prop e but aqui para poder a gente dar nome, tá? Então, eu já tinha explicado nos vídeos anteriores, se você não assistiu, procura aí e assiste o último vídeo do PET número 1, o volume 1, tá? Para que você observe direitinho como é que é a ordem que a gente usa de procedimento para poder dar nome para os hidrocarbonetos. Eu vou fazer esse aqui de exemplo para a gente recordar isso aí, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar dentro da estrutura qual é a cadeia principal. A cadeia principal, gente, é a maior sequência de carbonos que passa pela dupla quando existir dupla, tá? Então, se a gente contar aqui em linha reta, ó, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu vier por aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cuidado, aqui tem um C2, são 2 carbonos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, eu escolho essa linha reta ou essa aqui fazendo essa curva? Como é a maior sequência passando pela dupla, a cadeia principal, então, vai ser essa aqui, ó. Maior sequência. Toma cuidado, tá? Porque às vezes pode estar condensado assim, ó. Quando ele põe C2H5, é porque aqui tem um CH2 e depois um CH3. Ele só condensou, tá? Depois de eu identificar a cadeia principal, eu vou escolher uma sequência de numeração para ela. Como é que é essa sequência de numeração? A gente prioriza sempre por numerar os carbonos da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação ou da dupla quando tiver. No caso, se existir dupla, ela tem prioridade. Então, olha só, aqui eu tenho 1, 2 carbonos, 3, cheguei na dupla. Aqui também eu tenho 1, 2, 3, cheguei na dupla. Como tanto por aqui quanto por aqui eu tenho a dupla no terceiro carbono, a ordem que você vai colocar para numerar tanto faz, tá? Só que tem que lembrar que aqui tem 2 carbonos. Então, vamos por aqui mesmo. Aqui eu teria o carbono número 1, e o número 2, eles estão condensados. Esse aqui seria o meu carbono número 3, aqui o número 4, número 5 e o número 6, beleza? Agora eu vou circular e colocar o nome para as ramificações. Ramificação é todo carbono que sai da cadeia principal. Como essas ramificações aqui, elas têm um carbono só, né? Aqui tem um carbono e aqui tem um carbono só. Essas ramificações, como é que seria o nome delas? Um carbono é met, como a ramificação termina com il. Então aqui eu teria um metil e aqui também eu teria um metil. Beleza. Fiz toda a estrutura que eu preciso para poder escrever o nome. Então, recapitulando, identificar e numerar a cadeia principal, circular e nomear as ramificações e depois escrever o nome seguindo aqueles 4 passos para a determinação do nome. Primeiro, então, ramificações em ordem alfabética. Como as duas são metil, eu vou colocar as duas ao mesmo tempo. Só que uma está no carbono 3 e outra está no carbono 4. Então, o nome do cara vai ficar
3,4 dimetil. Por que dimetil? São 2 metil, né? Agora, pronto, fiz a ramificação, agora vamos para a cadeia principal. Quantos carbonos a gente tem na cadeia principal? São 6 carbonos na cadeia principal. Então, vamos pôr um tracinho aqui, 6 carbonos, o prefixo é X, X. Agora, tipo de ligação. Existe uma ligação dupla entre o carbono 3 e o carbono 4. A gente sempre coloca o número e depois quem é aquele cara que eu estou tentando explicar naquele número. Então, eu pus o número 3 e coloquei o EN, porque o EN ele significa ligação dupla. Professor, mas se está entre o 3 e o 4, por que você não colocou 4? Porque a regra da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, fala que a gente sempre deve priorizar pelos menores números. Então, se está entre o 3 e o 4, eu escolho 3, beleza? Então, recapitulando, no 3 e no 4 tem 2 metil, a cadeia principal tem 6 carbonos, no carbono 3 tem uma dupla, e como isso aqui é um hidrocarboneto, todos vão terminar com a letra O. Então o nome do cara é 3,4 dimetil X3Eno, ok? Agora vamos fazer mais alguns exercícios para a gente praticar essa ideia de olhar para a estrutura e escrever o nome e também olhar para o nome e escrever a estrutura. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, veja devagarzinho esse exemplo para que você possa entender direitinho isso aqui, isso é muito importante para a gente conseguir fazer os outros exercícios. Vamos ver o próximo? Então, o primeiro exercício que eu trouxe aí do PET é justamente o exemplo número 1, né? Ele pede para a gente nomear os compostos orgânicos. A gente vai seguir as mesmas regras que a gente fez agora mesmo, tá? Então, a primeira coisa, identificar a cadeia principal, maior sequência de carbono. Dá para ver nitidamente aqui que a maior sequência de carbono é essa aqui em linha reta. Depois, decidir a numeração da cadeia principal, sempre pela extremidade mais perto da ramificação ou da dupla, se tiver. Nesse caso, a ramificação está mais próxima aqui da extremidade da esquerda, então vou numerar aqui da esquerda para a direita, tá? Depois, circular e dar o nome para as ramificações. Essa ramificação aqui, ó, é a ramificação de um carbono só. Como tem um carbono só, o nome dessa ramificação é metil, beleza? E agora a gente dá o nome seguindo aquela ordem, tá? Não se esqueçam. Primeiro as ramificações, depois a cadeia principal, depois o tipo de ligação e, por último, a letra O, porque todos aqui são hidrocarbonetos. Então, vamos lá. A ramificação é o metil, mas eu sempre tenho que colocar o endereço, tá? Como o metil está no 2, eu vou pôr aqui 2, tracinho, metil. Sempre de letra para número a gente separa com traço, ok? Agora, cadeia principal tem 5 carbonos, então eu vou pôr aqui pente. Professor, da ramificação para cadeia principal, precisa pôr um traço? Só se for aqui começando com H, no caso do X para 6 carbonos ou hept para 7 carbonos. Senão, não precisa pôr o tracinho, tá? As novas regras já falam que não é necessário esse tracinho separando a ramificação de cadeia principal. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. Agora, tipo de ligação. Aqui só tem ligação simples, então a gente coloca só AN. Não existe numeração quando é só ligação simples, tá? Ligação simples é em todos os lugares. Se fosse uma dupla, aí eu teria que colocar o lugar, a posição onde está essa dupla. E O, porque isso é um hidrocarboneto. Então, o nome desse cara, 2-metil-pentano. Vamos para o próximo aí, gente. Ó, primeira coisa, identificar a cadeia principal. Seria a maior sequência de carbono. Se eu for em linha reta, 1, 2, 3, 4. Se eu vier aqui e virar, vai dar 1, 2, 3, 4. Se eu vier por aqui e virar para cá, ó, 1, 2, 3, 4. De toda forma, está dando 4. Então, tanto faz. Quando dá empate, você escolhe. Eu vou pelo meio mais fácil aqui, essa linha reta. Aí, vamos definir a ordem de numeração. Se eu vier da esquerda para a direita, eu tenho uma ramificação no segundo carbono. Mas da direita para a esquerda eu também tenho uma ramificação no segundo carbono. Então, aí nesse caso, tanto faz. Vou numerar aqui da esquerda para a direita. Esse aqui vai ser o carbono 1, o 2, o 3 e o 4. Agora eu vou circular e dar o nome para as ramificações, tá? Essa ramificação aqui que tem um carbono só e essa aqui também tem um carbono só, elas chamam-se
metil. Então, aqui eu tenho um metil. E do lado de cá também eu tenho outro metil. Então, eu tenho um dimetil. São 2 metis, certo? Agora, vamos lá. Primeiro, ramificações. Eu tenho uma ramificação no 2 e no 3. Então, eu ponho aqui, ó, 2,3. Então, número de número a gente separa com vírgula. Tracinho. Dimetil. São 2 metis. Dimetil. Aí, agora, a cadeia principal são 4 carbonos. Como é que é 4 carbonos, hein? Vamos lembrar. Met, et, prop, but. 4 carbonos é but. But. Tipo de ligação. Só tem ligação simples. Não tem numeração quando é só ligação simples. E O, porque aqui a gente tem um hidrocarboneto. Então, o nome desse cara é 2,3 dimetilbutano. Vamos para o próximo aqui, gente. Primeira coisa, identificar a cadeia principal, maior sequência de carbono. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu vier aqui e descer, 1, 2, 3, 4, 5. Todo jeito deu 5. Você escolhe qual que você quer, tá? Pode fazer um teste aí na casa de vocês. Façam aí por outra sequência e vê se dá o mesmo nome. A ideia é que sempre dê o mesmo nome. Definindo a ordem de numeração. Se eu vier da esquerda para a direita, eu teria no 2, 2 e no 4. Então, ficaria 2, 2 e 4. Se eu vier da direita para a esquerda, vai vir 2, 4, 4. Então, entre 2, 2, 4 e 2, 4, 4, o correto é ficar com 2, 2, 4. E aí, o PAC sempre pede a menor numeração. Então, a gente vai numerar da esquerda para a direita, ok? Então, aqui vai ser, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Agora, vamos circular e dar o nome nas ramificações. São 3 ramificações aí do tipo metil. Tem um aqui, um aqui e um aqui, não é isso? 3 ramificações do tipo metil. Por que metil, professor? Porque é um carbono, é met, e como é ramificação, termina com il. Então, aqui tem metil, aqui também tem metil, e aqui também tem metil. E agora a gente vai colocar o nome começando pelas ramificações. Eu tenho ramificação no 2 e no 2. Depois eu tenho uma outra ramificação no 4. E aí, como são 3 metis, eu vou escrever aqui, ó, trimetil. Beleza? Se fosse 4, tetra. E assim segue o mesmo raciocínio, tá? 2, 2, 4, trimetil. Quantos carbonos na cadeia principal? 5. Então, pente. Só ligação simples entre os carbonos AN. E como é um hidrocarboneto, ó. Então, 2,2,4 trimetilpentano, ok? Vamos fazer mais um exercício agora, onde a gente vai exercitar uma outra ideia. Pegar o nome e tentar desenhar a estrutura. Vamos ver? O exercício é esse aqui, pessoal. Ele fala assim, ó. Monte as fórmulas estruturais dos seguintes compostos orgânicos. E dá pra gente o nome dos compostos, tá? Então, vamos com bastante calma, porque o procedimento de montar a fórmula a partir do nome, por incrível que pareça, ele é mais simples do que fazer o contrário, né? Você ter a fórmula e desenhar, você ter a fórmula e escrever o nome. Vamos ver. Olha só. Esse primeiro aqui fala assim, ó, 2-etil, 3-metilpentano. A gente sempre parte primeiro aqui da cadeia principal. Quando ele fala pente, são 5 carbonos. Então, a gente põe 1, 2, 3, 4, 5. Aí, como é eu que estou desenhando, então eu vou considerar a numeração aqui da esquerda para a direita, tá? Aí, ele pede para mim colocar no 2 um etil. Então, primeiro, segundo carbono, etil. Et são 2 carbonos, é uma ramificação com 2 carbonos. Beleza, tá aqui. E no terceiro, ele pede para eu colocar um etil. Etil é uma ramificação com 1 carbono só. Ok. Fiz a estrutura dos carbonos, da principal e das ramificações. Agora é só completar a estrutura com hidrogênios, porque o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então, é só olhar quantas ligações cada carbono está fazendo e completar a estrutura. Esse primeiro carbono está fazendo uma ligação, então faltam 3 hidrogênios. Vou escrever aqui, H3. Esse aqui já está fazendo 3 ligações, então falta só uma. Então, põe só o H. Esse aqui estão fazendo 2, faltam 2.
esse aqui está fazendo uma, faltam 3. E assim você vai. Você vai olhar quantas ele está fazendo e colocar a quantidade de hidrogênio que falta para inteirar as 4 ligações, tá? Esse aqui faltam 2, esse aqui faltam 3 e esse aqui falta só 3 também. Beleza? Pronto. Essa é a estrutura do 2-etil, 3-metil-pentano. Simples assim, tá? Agora, vamos ver aqui a letra B. A letra B pede para a gente desenhar o 2,2,4-trimetilpentano. De novo, partimos aqui da cadeia principal, pente, an, só tem ligação simples e pente é 5 carbonos. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, ok? Aí ele fala para mim, no 2 e no 4 são 3 metil. Então, eu vou pôr aqui, ó, no carbono 2 vou pôr um metil, e no 2 de novo outro metil, e depois no 4 outro metil. E aí segue o mesmo procedimento. Completa as ligações dos carbonos com hidrogênio. Se o carbono faz uma ligação, você põe H3. Se ele já faz as 4, você não coloca nada, certo? Se ele está fazendo 2, você põe H2. Se ele está fazendo uma, você põe H3. Se ele está fazendo as 3, coloca só H, tá? E assim você completa a estrutura com os hidrogênios e desenha a fórmula. Essa é a fórmula do 2,2,4-trimetilpentano. Vamos aqui para a letra C. Eu acho que agora já deu para entender a ideia, tá? Aqui tem um detalhe, ele pôs aqui, ó, dimetilhexano e tirou o H. Você tem essa opção, tá? Você pode ou coloca o tracinho e põe hexano com H, ou tira o H e põe só hexano com a letra, sem a letra H no caso, tá? Então vamos lá, bora. Hexano significa 6 carbonos, tá? Hexano, 6 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. No carbono 2 e, de novo, no carbono 2, ele pediu para eu colocar um metil. Metil é um carbono só, então, um carbono aqui e um carbono aqui, ok? E só isso, 2,2 de metil, hexano. Agora é só completar os hidrogênios dos carbonos. Como eu disse, se está fazendo uma ligação, eu coloco 3. Se está fazendo as 4 ligações, não precisa colocar nada. Se está fazendo 2, eu coloco 2. E se ele estiver fazendo 3, eu coloco só o H. Pronto. Esse aqui é o cara 2,2 de metil hexano. E agora, o último aí desse exercício, a letra D, pede para fazer o 2,2,3-trietilbutano, né? Aí, quando a gente fala but, met, et, prop, but, são 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. Como ele pede para eu colocar no 2 um etil, et são 2 carbonos, certo? No 2 de novo, um etil, são mais outros 2 carbonos, ok? E no 3, outro etil, então que seria também mais 2 carbonos, eu vou colocar. Aí, pessoal, é o seguinte, se a gente for levar ao pé da letra, essa questão aqui, ela não existe estrutura, tá? 2,2,3 trietilbutano. Por quê? Porque a gente não falou que a cadeia principal é a maior sequência de carbonos? Se eu fizer aqui essas curvas aqui, eu vou ter sequências com mais de 4 carbonos. Isso, então, inviabiliza essa estrutura. Mas eu vou desenhar aqui pensando somente nas regras de desenho, tá? Não pensando aí nas regras mais genéricas, mais gerais, tá? Então, agora é só eu completar as ligações do carbono com hidrogênios. Uma ligação eu coloco 3, não coloca nenhuma se já estiver fazendo as 4, ok? Se estiver fazendo 2, você coloca 2, e assim você vai completando todas as ligações aí dos carbonos com hidrogênio. A estrutura seria desse composto da letra D, seria isso aqui, mas a gente já viu que se eu fosse fazer uma cadeia principal, por exemplo, eu não poderia chamar esse cara de 2,2,3 trietilbutano, né? De acordo com as regras de nomenclatura, esse cara não existe, tá certo? Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo com calma. E mesmo assim, se você ainda não conseguiu entender, coloca aqui as dúvidas nos comentários do vídeo. Ou então me pergunta lá no chat do Conexão Escola, se você é meu aluno, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.